Então, vejam aí, a gente começou a dar aqui, relembrar, né, aspectos do que eu preciso colocar dentro daquele documento que vocês já conhecem. Começamos pela resenha, que agora vocês já sabem o que é. E aí a informação, né, nos livros de metodologia dos tipos que nós temos de resenha e das diferenças entre si. Lembrando que a forma escrita do conteúdo é a mesma, né? O que vai modificar é o objeto do conteúdo. Se eu estou fazendo revisão bibliográfica, ou seja, de literatura, de livros, né? Estou comparando autores, comparando, se for, por exemplo, de pintura, estou trabalhando obras, estou trabalhando filmes, enfim. O objeto de estudo que seja, que é algo comparativo, vai ser a resenha bibliográfica. E se eu vou dar criticidade, ponderação de valor para poder indicar para alguém ou não, fazer as minhas reflexões daquele trabalho, é a resenha crítica, certo? E aí nós viemos perpassando na aula passada de outros tipos de documentos também. Vimos a sinopse, que eu até falei para vocês, é tipo aquela sinopse que a gente vê de filme, da Netflix, né? Onde a gente fala um pouquinho aspectos gerais, mas de forma alguma a gente entra em matéria de conteúdo acessório, ou seja, aquelas informações específicas. Claro que aqui a gente está falando de uma sinopse que é acadêmica, né? Onde eu vou estar fazendo aí comentários sobre algum livro, comentários sobre algum artigo, ou até mesmo, às vezes que eu passar para vocês, eu posso estar passando já um resumo. Do resumo a gente pode retirar e fazer uma sinopse, tá? E aí a metodologia manda que tem um limite aí de 50 linhas para eu estar produzindo essa sinopse. Nós, então, demos ênfase nesse conteúdo da forma escrita, que é o que está do lado direito da tabela, né? O que eu preciso colocar? Todos eles vocês vão ver, né, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O que muda é o que eu coloco dentro desse desenvolvimento, né? Tem elementos aqui que eu preciso estar colocando tópico de metodologia, como é o caso aqui do resumo que a gente viu. E aí eu mostrei para vocês, naquele texto que a gente viu, da pesquisa na graduação, que o resumo simples, que é aquele que vem dentro do artigo científico, ele vem em língua vernácula, na língua portuguesa, né? Vimos isso na aula passada, e ele também pode vir com a língua estrangeira, né? Aquele livro, filme não, aquele artigo que nós resenhamos, lembra? Que fala sobre a questão da pesquisa em administração e tudo mais, ele vem com esse resumo simples e embaixo ele fez em língua inglesa. Então, aí tem um limite de 500 palavras, e eu falei para vocês que a gente usa muito na academia, aqui na graduação, o resumo expandido. Porque se eu peço um resumo simples para vocês, ele obrigatoriamente vai estar dentro do artigo. E aí vocês precisam estar escrevendo um artigo para a gente utilizá-lo. E aí, quando que vocês vão escrever esse artigo? Geralmente lá no final, no último período do TCC. Mas se eu peço um resumo expandido, além dele ser menor, mais fácil de vocês estarem escrevendo, eu também posso utilizar para publicar. Então, é uma vantagem, onde eu não vou estar precisando fazer um artigo e eu também vou contabilizar isso para o meu currículo acadêmico, né? Que a gente faz o currículo Lattes, onde eu coloco as minhas pesquisas, minhas produções, enfim. Então, é muito útil estar utilizando o resumo expandido. Eu geralmente costumo pedir resumo expandido ao invés de estar pedindo os artigos que ficam difíceis, né? Ficam densos para os alunos estarem fazendo. Guardo isso lá para o TCC. Se eu for falando alguma coisa aqui, Giovana, que você já não lembra mais, que não aprendeu na passada, já pode me interromper, tá? Porque por enquanto eu vou repassando tudo, só porque a gente tem esse tempo, né? Esse lapso temporal de uma semana, e aí acontece que o conteúdo que foi dado na sexta passada pode ser que eu já não lembre mais, né? Eu falando no caso de vocês, né? Ah, tudo bem. Qualquer coisa me avisa. Aí nós entramos nos relatórios e no paper, que eles têm a mesma formatação. Até mostrei um pedacinho do meu relatório para vocês, né? E o relatório, ele tem uma característica específica, onde além daquela questão de eu vou apresentar os dados, né? Onde eu venho trabalhando a minha metodologia, também eu preciso, no final, trazer recomendações, trazer, após esses resultados que eu apresentei, como que eu posso estar solucionando o problema. Então, aqui é uma característica que também vai ter no artigo, onde eu vou estar me posicionando e levantando sugestões diante de um problema científico. E a gente já viu lá no início da nossa disciplina que tudo começa com um problema que é uma pergunta, né? Então, quando eu não sei algo, e a gente lembra daquela analogia ali, né,
metáfora que se faz de estar numa caverna, do mito da caverna de Platão, é justamente que eu estou com algum conteúdo desconhecido. Eu não sei ainda quais são as respostas. E às vezes eu até acabo minha pesquisa sem saber, né, essas respostas. Continuo com outras perguntas. Pode ser que eu crie ainda mais perguntas. Porém, pelo menos soluções assim de caminhos, né, indicações de rumo, eu preciso levantar. Aqui já é um bom ensaio aí para eu estar fazendo um artigo, que é o que ficou para a aula de hoje, que a gente não chegou a tocar no assunto e que eu quero muito que a Juliana já tenha entrado, porque ele é o conteúdo, né, que vocês mais vão utilizar, ele é o mais denso. Quem sabe fazer artigo sabe fazer qualquer outro desses, tá? Aquele pressuposto, quem pode mais, pode menos. Então, se você, Giovana, aprendeu a fazer o artigo, quando eu te pedir um paper, você vai se dar bem no paper, né? Se eu te pedir um relatório, você também vai se dar. Então, o artigo é aquela base, né? Para eu saber depois fazer uma monografia, porque o que muda são alguns elementos pós-textuais, pré-textuais, mas a base da escrita será a mesma, né? Onde eu tenho um problema, preciso fazer verificações de possíveis hipóteses que solucionam esse problema. E no final eu também vou dar, né, uma leitura básica, que é o que a gente chama de referencial teórico. Eu venho falando, escrevendo, dissertando sobre aquele tema. E a gente vai ver mais à frente isso nos modelos, né? Que eu vou mostrar para vocês, modelos de artigo, modelo de projeto, enfim. Aí, agora, dando continuidade, né? Vejam aqui. Falamos aí, então, sobre o relatório. Para a gente entender um pouquinho mais de quando é que é utilizado o relatório, porque, por exemplo, no final da graduação a gente pede ou um paper, ou um projeto, onde você vai vir apresentando uma ideia, ou um artigo científico, por que não relatório? Quando que eu uso, então, o relatório? Lembrando que tem um porquê de ter todo esse tipo de formatação. Cada documento ele vai atingir um objetivo da pesquisa e por isso que a depender do seu objetivo, né, o método, ou seja, o documento vai mudar. E o relatório, ele é usado quando eu preciso colocar naquele documento várias informações de resultados, ou seja, eu tenho que trazer muito de estatística, né? Eu tenho que trazer muito do real, do palpável, né? Daquilo que eu coletei. Então, toda coleta de dados que eu faço, seja ela bibliográfica, onde eu vou, por exemplo, pegar documentos, tem muita gente que eu conheço que trabalha com questão, por exemplo, como eu falei para vocês, de línguas indígenas. E aí eles precisam coletar, por exemplo, quantas pessoas que ainda falam essa língua, no decorrer dos anos, quantos falantes que morreram, diferenças, por exemplo, de sonoridade, porque muitas línguas indígenas só mudam a questão do som, você escreve da mesma forma, e o som é que dá a conotação de ser diferente, o significado, né? Então, por exemplo, sonoridade do O aberto ou do O fechado. Esse tipo de coisa, eu preciso estar somando esses dados que eu pego e coletando. Então, você precisa nessa pesquisa fazer relatório, né? Você conversou, quantos habitantes eram quando você foi no município. Outro tipo de exemplo, por exemplo, voltando para a minha área aqui do direito, é se eu vou pegar algum documento, por exemplo, de adoção, né? Questão de adoção. Eu quero trabalhar a adoção na cidade de Manaus e eu vou visitar algum tipo de local que abriga essas crianças, né? E aí eu quero ver, por exemplo, quantas crianças na idade de 5 anos que foram adotadas no ano de 2020. Esse tipo de coleta de dados eu preciso estar fazendo relatório. Então, ela vai servir tanto para a coleta documental, que é essa onde eu pego o documento do órgão, como para essa estrutural, onde eu fui lá no campo, como eu citei para vocês, né? Esse exemplo do indígena. Seja qual for o tipo da sua pesquisa, o relatório ele vai servir para você coletar e documentar, porque você vai precisar estar apresentando isso na sua pesquisa. Então, por exemplo, se vocês tiverem aí alguma coisa relacionada, né, à administração, que seja prática, que tem muita gente, muito trabalho que eu já vi da administração voltada para a questão Zona Franca, né, ou até do distrito, né, o distrito em si com as empresas lá que trabalham, que tem os administradores como gestores, enfim. E aí, sim, nesse caso, é necessário estar fazendo um relatório. Pode ser que depois faça um artigo e você coloque esse relatório dentro do seu artigo, né? Lá nos seus anexos. Mas, de qualquer forma, o relatório precisa ser feito. Então, é necessário que aqui, nesse primeiro momento, você pelo menos saiba, né? Qual é o objetivo do relatório.
Então, eu posso estar usando esse relatório para fazer uma pesquisa ou para fazer outro tipo de evento que esteja ainda em andamento, né? Alguma atividade, algum experimento. Esses experimentos geralmente ligados a ciências empíricas, né? Onde, por exemplo, quem está fazendo testagem, pessoal da área de biológicas, né? Utilizam muito o relatório para colocar teste 1, teste 2 e ali acompanhando o desenvolvimento da pesquisa. E aí, gente, geralmente esse relatório, ele é feito com a relação dos órgãos financiadores e fiscalizadores. Em caso de pesquisa, quem são os órgãos financiadores? São aquelas agências de fomento que estimulam a pesquisa, ou seja, elas dão bolsas, né? Vocês vão ver, eu falo vocês como se a Juliana estivesse aqui, né? Estou falando plural, mas ela nem está aqui. É o hábito da sala ter mais gente. Você vai ver, Giovana, que quando a gente está fazendo pesquisa, tem muito projeto de iniciação científica. E nesses projetos que são para graduandos, para as pessoas que iniciam na graduação, tem muitos projetos que envolvem bolsa. Então, você pode estar, por exemplo, produzindo relatórios, produzindo resumos expandidos, escrevendo artigos de temas específicos que você escolher pesquisar. Então, vocês aqui são da administração, né? Vocês podem estar escolhendo o objeto de estudo da administração e produzindo pesquisa sobre isso. E aí tem vários editais que oferecem as pesquisas receberem, né? Até aqui tem a FAPEAM, que de vez em quando abre muito edital, tá? A FAPEAM, que é daqui do estado do Amazonas. Então, ela é uma fundação que vem fomentando a pesquisa. Tem CNPq, tem CAPES. Então, eles abrem editais e dizem, ó, pesquisadores da área da administração que tiverem projetos de pesquisa com alguma área, por favor, mandar para edital. Se você tem, você manda, e se for selecionado, ele vai estar financiando a sua pesquisa. Porque nessa pesquisa pode sair coisas importantes, dados importantes. É para isso que se faz pesquisa, né? Para algum momento ali vai servir. Às vezes o pesquisador, como a gente viu naquele vídeo, ele não enxerga muito bem, né? Para que vai servir isso? No momento a gente só tem a pergunta, mas em algum momento alguém vai ler aquilo e vai servir, né? Ou mais na frente vai se entender o porquê de estar fazendo essa pesquisa. Então, esses são os órgãos financiadores, onde, por exemplo, eu tenho que prestar contas em relatório. Eu já fui pesquisadora CAPES, quando eu estava fazendo meu mestrado, e eu precisava fazer um relatório mensal de tudo que eu tinha coletado naquele mês. Então, eu dizia, no dia tal eu fiz isso, coletei tal dado. Então, assim, os relatórios, tem muita gente que até fala, eu não quero ser bolsista porque tem que fazer um monte de relatório, né? Então, acaba que a gente sai de lá craque em fazer relatório, porque é exigido que se faça esses relatórios. Mas também há questões fiscalizadoras, por exemplo, lá na SEDUC, quem trabalha com orçamento, né? Eu sei porque aquele relatório que eu fiz para vocês era lá com relação à técnica orçamentária, que eu falei para vocês. Por isso, eu reparei que eles sempre precisam estar fazendo relatórios para prestar contas para a administração pública de como eles estão executando ali o dinheiro que é repassado, né? Então, todo mês eles fazem um relatório de todos os dados. Qual foi a empresa que ganhou a licitação? Quanto ela repassou? Foi parar em qual escola? Comprando o quê? Quanto se gastou? Quanto sobrou? Foi para que fundo? Tudo isso é feito via produção de relatório. Quem for fazer pesquisa nessa área vai estar também utilizando. E aqui, nesse caso, é uma espécie de relatório fiscalizador aqui voltado para o profissional, que eu estou citando para vocês, né? Mas na academia a gente usa esse de pesquisa. E aí a gente submete aos órgãos competentes, como eu citei o meu exemplo aqui para vocês, eu mandava para a CAPES, que era a minha agência fiscalizadora, né? E ali eles vão analisar, né, se você está fazendo ou não. Tem gente também que perde a bolsa, por quê? Se você não está demonstrando no relatório que você realmente está colhendo dados, você realmente está dando andamento à sua pesquisa, né? Você está ali só tentando enganar, dali você já perde, né, a sua bolsa. O que é interessante aqui a gente saber, né? Como é que eu faço isso e para quê? Isso aqui é para vocês entenderem. Uso isso, porque eu sei que quando a gente não consegue enxergar o motivo do que a gente está estudando, meio que a gente não consegue tornar a aprendizagem significativa, né? Então, vocês podem estar utilizando isso nesse momento da pesquisa de vocês. Aí, vejam, existem tipos desse relatório, tá? Em síntese, são esses 3 modos aí que eu posso estar fazendo o relatório. Tem um relatório que é crítico, e agora vocês já sabem, depois da resenha, né?
que é aquilo que usa o nome crítico? Aquilo que eu vou dar a minha criticidade de pesquisadora, né, de acadêmica, de graduando em administração, aquilo que vocês vão precisar se posicionar, dar um juízo de valor, né, uma ponderação valorativa sobre alguma coisa. Aqui nesse relatório não vai mudar. A formatação é diferente, porque eu vou estar relatando, eu vou estar produzindo e demonstrando coleta de conteúdos, de resultado, lembra? Mas aí, obviamente, não vai ter aquela formatação que a gente aprendeu na resenha, né? Onde eu indico formação de autor, a proposta é outra, certo? Eu estou mandando algo para alguém que está me fiscalizando, que está acompanhando o andamento da minha pesquisa. Mas, além disso, eu vou ter que, no final, dar uma opinião. Aquele relatório que eu mostrei para vocês na aula passada, no caso, era assim, onde no final eu opinava como que eu acreditava que na docência, né, eu poderia estar ensinando aquele conteúdo que a técnica me mostrou. E aí, qual foi a ponderação que eu dei no final? Que eu acredito que na universidade precisa se utilizar a técnica de imersão. Qual é essa técnica de imersão? A técnica de análise de projetos, onde ela vai fazer aquele documento, ela vai separar um dia para ir no órgão, abrir o sistema e fazer. A gente conhece muito o estágio, né? O estágio é uma modalidade de imersão, onde você fica alguns meses ali tendo contato com a situação laboral que você irá trabalhar, né? A partir do 5º período, vocês vão ter muitas oportunidades de estarem fazendo estágios, viu? Inclusive, quando chegarem lá, se quiserem me procurar, que geralmente, eu sempre indico os meus alunos para estarem fazendo estágio. Quem quiser, eu sei que vocês têm o emprego de vocês, né? Mas se for do interesse, aí vocês me falam. Geralmente, é a partir do 5º período que as empresas contratam, tá? E é uma técnica de imersão. Eu fiz a sugestão desse contato com a análise do projeto, porque é onde ela vai sentar e vai produzir como se estivesse fazendo, né, o decreto que ela costuma fazer no serviço. Porque o desafio que ela me disse é que muitos trabalhadores não conseguiam fazer o documento mesmo sendo formados. Então, saem da faculdade só com a teoria, tá? Então, nesse tipo de relatório, eu dei a minha criticidade, porque eu fiz uma ponderação com relação aos ensinamentos que são dados para aquele profissional estar atuando. É um tipo de relatório crítico. No relatório síntese, como o nome mesmo fala, a gente já sabe sintetizar, né, aquilo bem resumidinho, ele vai ser menos elaborado. Quando é que a gente realmente usa essa modalidade de relatório? Quando eu vou fazer comparações de relatórios anteriores, onde eu preciso simplesmente estar mencionando, eu vou sintetizar o trabalho feito até aí. Então, vejamos. Citei o exemplo de para vocês do relatório que eu fazia mensalmente para a CAPES, certo? No decorrer do ano, quando completo o ano de pesquisa, eu preciso fazer um relatório síntese dos 12 meses que eu coletei. É claro que eu já tenho mensal, onde eu vim dando todos os detalhes, descrevendo os pormenores de cada passo que eu dei. Nesse síntese, eu vou dizer resumo do mês de janeiro, né? E eu vou sintetizar o que eu coletei de resultado no mês de janeiro. É uma síntese. E aí, fevereiro, e aí por diante. Eles exigem que você faça esse anual. E o anual é feito dessa forma de síntese, tá? O de formação, ele é mais ou menos pormenorizado, ou seja, ele apresenta atividades desenvolvidas durante um curso ou estágio. Então, esse daqui é específico, como o nome mesmo fala, de formação. Quando eu estou em formação, né? Quando eu estou ali me profissionalizando em alguma coisa. Então, geralmente, esse relatório ele é exigido ao final de um curso ou ao final de um estágio, tá? Aí, vejam, o que o relatório pode ser de benéfico para mim, né? Ele vai facilitar a vida de quem vai ler. Imagina numa pesquisa que você está fazendo com o exemplo que eu dei lá no distrito, e você vem trazendo efetivamente dados dos administradores de lá, dos reflexos com a empresa, e eu estou citando na cidade de Manaus, empresa tal, ano tal, tantos trabalhadores fizeram dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então, eu estou mostrando para o meu leitor dados reais, né? Eu aproximo ele da pesquisa, eu faço com que ele compreenda melhor a forma não teorizada, mas materializada daquilo que eu estou apresentando. O relatório ele é útil por conta disso, né? Bom,
Depois de nós detalharmos essas questões do relatório, só para lembrar que a aula passada eu apresentei para vocês aqui que nós temos o artigo relatório, né? Foi onde nós paramos para depois entrar aqui no artigo científico que eu deixei para a aula de hoje, tá? Só para relembrar, como os dois nomes mesmo falam, né? Eu tenho aqui uma formatação muito parecida com o artigo, mas aqui está relacionado a experiências que eu tive dentro da pesquisa, por isso que a gente chama de artigo relatório, tá? Onde eu vou sintetizar os relatórios científicos que eu produzi. Então, são textos menores que o artigo científico, né? Tem um padrão aí de 10 páginas, no máximo. E aqui a finalidade é específica, tá, gente? Então, com certeza vai haver a necessidade, o professor vai pedir por que eu fazer um artigo relatório. Vamos supor, por exemplo, que eu pedi, no final do meu curso, que fizessem aqui esse tipo de relatório formação que eu falei para vocês. Então, eu efetuei um treinamento, os meus alunos tiveram contato com esse treinamento, né? E eu quero que eles depois produzam esse daí de formação, ou seja, o que eles aprenderam, o que eles coletaram, quais resultados, quais dificuldades. Depois desse relatório, eu posso pedir ao final que eles utilizem os relatórios feitos de formação para produzirem esse artigo relatório aqui. Aí, a cientificidade da coisa, o que que é, né, gente? Eu vou utilizar todos os elementos pré-textuais que a gente já aprendeu na aula anterior. Ou seja, eu vou fazer uma capa, eu vou colocar folha de rosto, eu vou identificar meu nome como pesquisadora, eu vou precisar escrever, o relatório ele é mais descritivo, né? Onde eu vim apresentando e descrevendo passo a passo do que eu fiz. Já aqui eu tenho que trazer teoria, ou seja, tem um momento aqui que é bibliográfico. Eu vou ter que coletar dados de livros, de artigos, para poder estar escrevendo. Por isso que ele é diferente de só ser artigo, tá? Ou só ser relatório. O relatório em si, eu estou apenas analisando os dados e descrevendo esses dados. Mas aqui eu preciso trazer leituras. Então, ele tem esse lado do artigo, onde eu li livros, fiz fichamentos, fiz resenhas, né? E coletei esses dados que eu resenhei, tudo, e coloco aqui junto com o meu relatório, tá? Por isso que eu formo aí um artigo relatório. É uma união, né, dos dois. O que que eu peguei do artigo? Eu peguei aquele padrão estético que tem elementos pré-textuais, vai ter elementos pós-textuais, preciso colocar referências do que eu li, mas também ele vai ter a síntese de vários relatórios. No artigo científico, vocês vão ver que eu não tenho isso, não tenho obrigação, né? Eu peço para vocês fazerem um artigo científico, vocês não têm obrigação de estarem fazendo relatórios. Por quê? Pode ser que não demande, né? Pode ser que você vá trabalhar um tema que não te exija estar fazendo relatórios. Se você está fazendo uma evolução aí, por exemplo, uma evolução histórica de algum método que é usado dentro da administração, né? Você vai coletar isso de forma bibliográfica em livros, você não vai precisar estar produzindo relatórios. O que que você vai fazer? Você vai fazer o artigo científico, onde você vai estar trabalhando toda essa mudança de paradigmas, de pressupostos dentro da administração no decorrer dos anos. E aí você vai estar indicando, né? No livro tal eu li isso assim, no outro livro assim. Eu vou ensinar vocês a estar fazendo redação, citação. Mas o que eu quero que vocês enxerguem de diferença é: posso utilizar o relatório no meu artigo científico? Posso. É obrigatório? Não, porque depende do meu tema. Já no artigo relatório, ele é para fins específicos, onde eu trabalho com relatórios e eu preciso estar produzindo uma revisão teórica, ou seja, eu preciso estar fazendo revisão bibliográfica, apresentando leituras, conceitos sobre aquele tema, somado a esses relatórios, tá? Consegui me fazer clara, por enquanto, dessa diferença do artigo científico para o relatório? Me falem aí se ficou confuso ou não. Cadê vocês, Giovana, Juliana? Oi, professora. Vocês conseguiram entender essa diferença do artigo relatório para o artigo científico nesse primeiro momento? Sim, sim. Por enquanto, eu quero que vocês só não confundam, porque aí eu vou entrar para o artigo científico. Tá, ok. Ficou claro? Ficou sim, professor. Tá bom.
Então, agora que vocês já sabem a diferença, né, do artigo relatório para o científico, nós vamos adentrar no científico, que é o mais denso, tá? É nele que a gente vai dar a prioridade no projeto, no artigo, na monografia. A monografia atualmente, a gente já pode dizer, antigamente tinha uma preferência pela monografia, e hoje em dia eu noto que os alunos têm a preferência pelo artigo, tá? Isso não quer dizer que um seja melhor hierarquicamente do que o outro, pelo contrário, quem faz um bom artigo sabe fazer uma boa monografia. Quem faz uma boa monografia faz um bom artigo. Mas eu quero que o foco seja artigo científico e o projeto, porque o projeto vocês usam na graduação, em todos os níveis de pós-graduação, sendo, inclusive, obrigatórios para os processos seletivos. Então, eu quero fazer uma especialização, quero fazer um mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu quero fazer MBA, tudo isso você precisa estar dominando a modalidade do projeto. Então, por isso que a aula que vem já é o tópico do projeto, tá? Onde eu vou estar ensinando para vocês a fazer projeto. Aí, para chegar nesse momento, a gente tem que ter essas noções de metodologia, tá? Vamos lá, então, para entender o que é o artigo científico, depois que vocês já leram um artigo, né? Você já tem uma noção que o que tem ali? Tem aqueles elementos pré-textuais que a gente já falou, que é o resumo, resumo na língua portuguesa, resumo na língua estrangeira, né? Viram ali que acima do título, depois do título, vem os dados desse autor, né? Eu tenho o nome, lá no rodapé eu coloco a formação, e ali eu começo os tópicos e tem as referências bibliográficas. Então, assim, você já tiveram contato, leram e resenharam um artigo. O que é, então, que a metodologia diz que é o objetivo desse artigo, né? Eles são textos considerados completos ali na demonstração de resultados de uma pesquisa. Então, eu concluí uma pesquisa, utilizando esse termo concluir, né? Mas lembrando que nenhuma pesquisa dura eternamente, que o conhecimento é dinâmico. Mas, assim, naquele momento, naquele prazo que eu tenho, eu finalizei naquele prazo uma pesquisa e eu preciso colocar no texto os resultados e descrever, vim de forma dissertativa argumentativa, trabalhando em parágrafos aquele conteúdo. O que é pressuposto do artigo? É eu falar sobre um problema delimitado, por exemplo, se eu me proponho a estar falando sobre a gestão administrativa, usando esse exemplo que eu já estava dando, né? No Distrito Industrial de Manaus, né? E eu recorto com um problema, eu posso selecionar uma única empresa, tá? Eu não vou me propor a falar, por exemplo, de todos do país, né? Porque não é possível coletar dados de todos os administradores de todas as empresas do país. Então, a gente vai ver mais à frente que uma pesquisa ela precisa ter esse caráter de eu delimitar um ponto que eu irei coletar os dados. E o artigo ele vem ajudando nesse ponto, porque ele não é muito extenso, né, como a monografia. Eu tenho um X da questão que eu irei trabalhar naquele tema, tá? Mais na frente a gente vai entender sobre tema aberto e tema específico para vocês aprenderem a delimitar o tema de vocês quando vocês forem escreverem, tá? Mas nesse primeiro momento, o que eu coloco além dos resultados? Eu vou colocar as novidades que tem ali de em torno do tema do ano que eu escrevi. Eu vou colocar as divergências, né? Ou seja, o que as pessoas falam ali em contraponto com o que eu estou trabalhando. E eu vou poder utilizar revistas especializadas para estar fazendo essas citações, porque no artigo eu preciso não criar coisas da minha cabeça, mas estar fundamentando cientificamente de acordo com leituras prévias, tá? Vejam aí, então, como é que eu faço a estrutura da forma escrita desse artigo, tá? Todos aqueles elementos pré-textuais que nós já aprendemos, como capa, folha de rosto, título, subtítulo, tá? Eu vou colocar as credenciais, como eu falei lá no meu rodapé. Preciso colocar o resumo em língua portuguesa e em língua estrangeira. Depois, lembrem lá do artigo que vocês leram, né? O autor não vinha fazendo um resuminho? Então, o primeiro tópico que ele vai trabalhar efetivamente escrever, que é considerado já elemento textual, é a introdução, tá? Então, vejam aqui que no artigo eu não tenho o elemento pré-textual do sumário, tá? E no projeto, por exemplo, eu já tenho, na monografia eu já tenho, tá? Então, partindo ali, acabei de fazer o resumo, eu já pulo para a introdução. Isso é uma característica do artigo, tá? Depois eu venho com o corpo do artigo, que geralmente é apresentado em tópicos. Vocês viram lá que o autor separou em tópicos, né? Primeiro ele definiu o que era a pesquisa,
o conceito que para ele iria trabalhar a pesquisa. Depois ele veio falando que o alvo dele seria dentro da graduação, ou seja, ele já delimitou mais um pouco, não é toda a pesquisa, é a pesquisa dentro da graduação. E, claro, qual é a área da pesquisa, né? Ali ele estava falando da pesquisa em administração, tá? Então, aqui eu faço, nesse meu desenvolvimento, uma revisão que a gente chama de revisão da literatura. E quando eu digo literatura, não é naquele sentido literário, né? De obras literárias e tudo mais. É no sentido de todo e qualquer texto que eu vá usar para o meu tema. Então, eu poderia dizer em palavras simples, né? Revisão das leituras que eu faço, dos livros, dos artigos que eu li, tá? Existe também uma exigência, por exemplo, vocês vão fazer, né, artigos científicos na graduação. Se eu estou na graduação e eu vou utilizar textos para eu estar escrevendo, nas minhas referências eu preciso estar utilizando de monografias para cima, ou seja, do grau que eu estou para cima. Eu posso usar monografias para estar citando, outros artigos para estar citando, eu posso utilizar dissertações e tal, tá? Mas eu nunca vou poder, por exemplo, fazer algo que esteja hierarquicamente menor para estar citando. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou, por exemplo, estar utilizando um blog que fala de administração para estar colocando as minhas referências, porque ele já é considerado dentro da cientificidade, né? Hierarquicamente abaixo. Então, eu não posso estar utilizando qualquer tipo de matéria que eu pego na internet. Isso é muito comum de erro no artigo. Os meus alunos costumam fazer isso. Pesquisa sobre o tema e pega, o fulano está falando qualquer coisa, e eu jogo lá. Então, existe uma demanda de onde eu vou coletar essa bibliografia. A gente vai começar a ver bibliografia daqui para frente, mas eu só quero apresentar para vocês que essa revisão de literatura não é qualquer literatura, tá? O artigo me demanda que tenha um apego científico do que eu vou estar citando. Então, existem plataformas específicas para vocês pesquisarem, como essas de fomento que eu citei para vocês, a CAPES, o CNPq. Eu também posso estar pesquisando no Cielo, que também é uma plataforma cheia de artigos. Você digita o tema, vem vários artigos lá. Livros físicos que a gente pega na biblioteca, livros virtuais, mas eu não posso estar pegando, por exemplo, o Wikipedia, né, gente? Tem muita gente que pega informação do Wikipedia. Por quê, professora? Porque lá, se a Giovana for lá agora e quiser editar, tem como, né? Vocês já viram que o Wikipedia eu posso estar anexando informações. Ele é útil? É, porque é acessível para todo mundo, as pessoas podem ir construindo informações ali, é muito bacana. Mas para científico eu não posso, porque eu não tenho garantia nenhuma de que aquela informação é verídica. Eu só posso colocar no meu trabalho questões onde eu tenho comprovação científica. Alguém pesquisou, alguém publicou um livro sobre aquilo, então eu tenho certeza que aquilo ali, aquele dado é real, né? Eu posso confiar no dado que foi apresentado. Então a gente precisa ter essa cautela para não fazer ciência de qualquer jeito, tá? E o artigo científico, ele é ainda a modalidade mais usada nessa questão científica. Depois da revisão da literatura, onde eu vim apresentando o que os autores falam, né, as teorias importantes, eu preciso estar falando da metodologia. Vejam aí no slide que ele fala que a metodologia ela vai descrever o meu tipo da pesquisa, os instrumentos que eu vou utilizar para coletar esses dados, utilizei alguma técnica específica para isso, né? Como que eu fiz o tratamento dos dados para estar colocando aí no papel e apresentar. E aí eu tenho que apresentar todos os dados, por exemplo, tabelas tem, vou colocar, né? É necessário glossário para eu entender siglas, preciso estar explicando, ilustrações, tudo que for necessário, né? Fluxogramas que eu preciso colocar, enfim. A metodologia ela vai estar ligada a isso para eu saber como é que eu vou coletar. Então, eu tenho uma pretensão, mas como que eu faço isso? Né? Eu faço de qualquer jeito? Aí vocês vão escolher um método, né? E a gente também vai ter uma aula de metodologia para a gente entender, né? Qual é o método dedutivo? Qual é o método indutivo, tá? Aqui vocês precisam estar citando isso. Depois, obviamente, igual eu falei lá, né? Na questão das ponderações que eu preciso dar, aqui eu também preciso colocar essas sugestões. Ah, professora, mas eu tenho que ter uma resposta perfeita à solução específica. Eu acredito que ninguém vai, em sede de graduação, fazer um artigo e trazer a solução total de um problema.
mas você pode identificar pontos que vão ser importantes para talvez outro pesquisador dar continuidade à sua pesquisa encontrar. E já teve casos de aluno meu que pegaram monografias, né, de alunos anteriores que falavam sobre um tema, como é que eu posso dizer, o tema aberto, o tema genérico era o mesmo, mas óbvio que o recorte da pesquisa tem que trazer reflexões novas. E ele conseguiu identificar pontos em comum em todas as monografias que ele lia. Então, ele conseguiu identificar pontos ali que, se não fosse aquelas pessoas que tivessem apresentado, ele não poderia dar andamento naquelas pesquisas. Então, é assim que a gente faz. Às vezes, o que a Juliana está produzindo aqui, eu vou utilizar anos depois, né, para dar seguimento, tá? E aqui eu apresento o meu resultado, igual a gente chama, resultado a priori. É o resultado até aquela data. É o resultado até aquela leitura que eu fiz, tá? Não é a finalização toda, completa, 100%, mas é a finalização dentro daquele prazo, daquela minha proposta metodológica. E aí, depois, como a gente já viu, temos que indicar as referências, né? Muito se parece com esse artigo, gente, o ensaio científico, tá? Mas o ensaio científico, ele vai apresentar a visão independente do ensaísta, ou seja, não há aquela ponderação, né? Aquela ponderação, aquela sugestão que eu estou dando, esse levantamento de hipóteses, procurando uma solução, procurando um caminho. Aqui no ensaio ele é diferente, né? Eu tenho que tomar cuidado porque já não vai ser, eu trago reflexões, mas não vai ser o resultado tão completo como eu tive. Vejam aí o tópico que está explicando o artigo, né? Ou o ensaio científico. Ele parece muito, né? Aquele fala idêntico, eu não colocaria idêntico, porque tem as suas diferenças, senão seria o próprio artigo, né? Ele se assemelha bastante com a estrutura do artigo, no sentido de que tem elementos pré-textuais, eu tenho que fazer uma introdução, tudo isso, tá? Porém, as questões das reflexões, elas são mais introdutórias, elas não são tão densas, complexas, completas, profundas, como de um artigo, tá? Mas também preciso ter um problema, onde eu vou pensar, toda aquela estrutura. O ensaio, por ser mais sucinto, ele geralmente é menor, tem uma quantidade de laudas menor, e eu recomendo, quando os meus alunos vão fazer, que pegue algo bem específico para fazer um ensaio, sabe? Você escolher uma teoria específica, um autor específico, é algo que é bem pontuado, que não te deixa tão aberto de sair lendo tudo, por exemplo, né? Então, um problema bem específico que você possa fazer com poucas laudas, ok? E, por fim, a última modalidade que nós iremos ver, que é a monografia. A monografia ela é mais analítica do que o artigo. Então, vejam, por exemplo, já peguei um aluno meu que ele queria trabalhar sobre questões do SUS. Só que ele queria trazer a questão do SUS, né? Esse trabalho dele era um trabalho jurídico, e ele queria trabalhar com a questão do direito à saúde e a questão de, por exemplo, a limitação do Estado com relação ao dinheiro. Então, por exemplo, tem a lei do SUS, tem toda a competência do SUS, mas o que acontece no cumprimento do direito à saúde quando, por exemplo, o SUS precisa fornecer um remédio, como é o caso, não sei se vocês já viram aquelas doenças que a gente precisa tomar, que as crianças precisam tomar injeção para não ficarem atrofiadas, né? Agora até esqueci o nome, mas eu tenho uma colega aqui na cidade de Manaus que ela faz, inclusive, a vaquinha para a irmã dela, Ana Júlia, né? Que eu acho que é Todos por Ana Júlia, onde se você não toma essas injeções, você vai perdendo os movimentos do corpo, né? Então, nasce um bebê normal, que rola, que anda, saudável, e vai perdendo esses movimentos. Então, ali é garantido pela lei do SUS que essas crianças tenham acesso a essas vacinas. Se eu não me engano, são 4 doses de vacinas iniciais, né? Cada uma delas, gente, é caríssima. Assim, da última vez que eu tinha falado com ela, era cerca de 100 mil reais uma dose, era algo realmente muito caro. E é sequenciado. Então, tomou a primeira dose, precisa tomar outra, precisa tomar outra, tá? Aí o SUS garante, mas eu te digo, tem para todo mundo essa quantidade de medicação, sabendo que são 4 doses, sabendo que são caríssimas? Qual é o limite, então, que o SUS tem de estar dando para todo mundo, né? A demanda é realmente financeira. E aí temos de um lado esse direito a essa saúde e temos do outro lado. Estou só esse exemplo para vocês,
para vocês verem quanta coisa ele tinha que trabalhar. E o artigo, gente, ele tem que ser um ponto específico X, onde eu consiga ter início, meio e fim, num mais ou menos ali de 20 laudas, né? Mas aqui ele queria trabalhar primeiro todos os direitos, falar do direito à saúde específico, depois ele queria trabalhar o SUS, a lei do SUS, depois ele ia trabalhar esses casos onde o SUS precisa dar, porque tem esse direito, e aí depois as limitações financeiras. Isso aqui, gente, não seria possível de eu estar criando todos esses capítulos num artigo, tá? Então, aí ele no início chegou para mim e falou, professora, eu quero fazer artigo porque eu quero escrever menos. Mas eu digo, não é o aluno que decide o que quer, né? É o tema que escolhe. Esse tema, ele demanda muitas páginas, muitos capítulos, muitos detalhes. Então, ele acabou fazendo uma monografia. Deu 7 capítulos do trabalho dele, né? Cerca de 45 laudas, porque ele saiu coletando e trazendo exemplos, inúmeros casos de doenças, como essa que eu estou citando para vocês, né? Enfim, é um exemplo de para vocês entenderem como é mais analítico, como o pesquisador ele tem que trazer essa teoria, como está escrito aí, ó. O pesquisador relaciona a teoria e a realidade. Então, geralmente são casos onde eu tenho que trazer dados teóricos, ele veio trazendo o que a lei fala, o que o livro fala, né? O que diz os decretos do SUS e tal. Mas depois ele teve que trazer casos específicos de doenças, né, que exigem. Ah, eu lembrei, o nome é AME, né? Que fala a sigla que se fala para esse tipo de doença, né? AME, AME, né? Que vai atrofiando. Enfim. E aí ele veio trazendo vários tipos de doenças caras, né? De tratamentos caros que a lei deveria dar, mas que não há o recurso financeiro limitador. E aí, né? Como é que fica essa ponderação? Ainda tinha esse X da questão que ele fez a ponderação lá no último capítulo, no 7º. Então, vejam, eu vou utilizar todos os elementos que eu uso no artigo pré-textuais, só que eu vou dar um exemplo para vocês. Aquele resuminho que eu uso lá no artigo, aqui eu não uso, na monografia, tá? Eu já sou obrigada a fazer sumário, tá? A minha introdução vai ser maior, mas a estrutura é a mesma. Preciso estar apresentando o meu problema, o meu objetivo da mesma forma. Então, assim, aprendeu a fazer uma introdução do artigo, vocês vão saber fazer da monografia. O que muda é a estrutura de elementos pré-textuais obrigatórios, que uma tem e uma não tem. Então, todo livro de metodologia, inclusive vocês têm acesso a esses livros pelo IDAAN, né? Na plataforma virtual de vocês podem estar olhando que cada estrutura aqui ele vai ter uma demanda diferente de elementos obrigatórios, né? Então, aqui eu posso tirar o sumário? Não pode, o sumário vai ser obrigatório, né? Já no artigo, o que é obrigatório? Resumo, aqui não, né? Então, assim, você sabendo fazer um, você sabe fazer o outro, você só precisa lembrar quais são os elementos obrigatórios de uma monografia. E todo livro vai estar pontuando para vocês, tá? Estou apresentando aqui, mas não precisam morrer de decorar, é só para a gente pontuar as diferenças. Eu quero que vocês enxerguem, né? Monografia maior, eu venho trabalhando uma introdução maior, preciso comparar a teoria com caso concreto, teoria com realidade, teoria com exemplos, né? Então, tá muito essa questão social, essa questão real, ligada à análise que eu estou fazendo. Por exemplo, eu estou fazendo aquela evolução que eu falei para vocês de um conceito de administração. Se eu for trabalhar numa monografia, geralmente é quando eu vou ver a aplicação desse conceito dentro das empresas, né? Se eu só quero falar da modificação, da interpretação daquele tema, eu posso fazer tranquilamente um artigo, tá? Só para dar um exemplo para vocês. De resto, é a mesma coisa. Vou concluir, apresentar resultados e fazer minhas referências, ok? Com isso, nós temos as opções mais densas, que são artigo científico, o ensaio científico, que é um artigo diminuído, tá? E a monografia, que é a maior de todas. Monografia, eu já cheguei a ver monografia, gente, sem laudas. É a regra, professora? Não, a regra é de 40 a 50, né? Mas exige, sim, temas que eu vou fazer aí uma monografia enorme, tá? A minha monografia, por exemplo, foi enorme, acho que teve 89 folhas, foi beirando ali o 100, teve muita folha mesmo. Então, depende muito do tema, tá? Aqui acabamos uma etapa, que é essa apresentação desses textos acadêmicos e científicos, né? Vimos aqui, vocês vão ver aí pontuado aí nos slides de vocês, ó, que são 10, tá vendo? É porque na aula passada a gente já deu alguns, né? Olha aí, tá?
Começamos aqui pela resenha, aí lembramos sinopse, resumo, relatório, informe científico, artigo relatório, artigo científico, ensaio e a monografia. Me digam aí agora, por favor, acordem. Eu sei que vocês estão cansados, sexta-feira. Esse assunto é mais conteudista, não é tão dinâmico de vocês se despertarem, eu sei, é assunto teórico. Mas me digam aí, vocês estão com alguma dúvida até agora? Estão conseguindo me acompanhar? Oi, professora. Bom, desde a hora que eu consegui entrar, que eu me atrasei, né? Estou conseguindo acompanhar, como a senhora falou, são bastante detalhes, né? Que é Uhum. feita numa pesquisa científica, a diferença de cada um. Então, a gente tem que estar bem atento, porque quando a gente chegar a nossa vez de fazer, É, vamos ter muito trabalho. Para quem ainda nunca fez, né? é. Por isso que o ideal é assim, vocês irem treinando daqui para frente, que os professores vão pedindo de vocês, né? Faço muito isso nas minhas disciplinas, terceiro período, quarto período, eu vou pedir um trabalhinho, eu já digo, ó, mandem na ABNT, né? Façam as referências, que aí vocês vão treinando. E aí, a depender do modelo que vocês forem exigidos que façam, que eu não sei o TCC de vocês, se vai ser ensaio, se vão pedir projeto, se vão pedir artigo, monografia, acredito que não, né? Porque geralmente hoje em dia é raro estarem exigindo a monografia, mas vocês vão poder recorrer ao livro para ver, peraí, deixa eu lembrar quais são os elementos obrigatórios, né? O importante aqui, quando a gente for fazer o parágrafo, vocês vão ver que o parágrafo se faz em todos eles, tá? Igual. Giovana, e você? Tá conseguindo acompanhar? Sim, professora. Mas é exatamente o que eu ia falar. Eu acredito que nós vamos aprender melhor na prática, né? Quando a gente for fazer cada um deles, especialmente tudo. E aí a Sim, gente vai na hora de voltar aqui escrever. com os slides para identificar as diferenças de novo e fazer. Mas agora eu acredito que, se Deus quiser, vocês já vão lembrar dos elementos pré-textuais, textuais, pós-textuais, né? Agora a gente vai começar a aprender a BNT. Então, muita coisa vai clarear na cabeça de vocês. É porque agora é novo e vai ter um momento de escrever. A gente vai treinar a escrita de projeto, como eu falei para vocês, né? Não vou pedir que vocês façam um artigo, não vou pedir que vocês façam nada grande assim, mas eu acredito que lá no TCC talvez vocês tenham que fazer. Se vocês aprenderem a fazer parágrafo comigo, vocês já vão aprender a fazer lá. Citação comigo aqui, vão saber fazer lá. Então, esses elementos básicos que eu vou usar em todos eles. Monografia, como é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever usando citações. O artigo também, o ensaio também, o resumo expandido também. Então, todos eles têm uma fórmula de parágrafos que é a mesma. Então, a parte do desenvolvimento vai ser igual. Todos eles vão ter referencial teórico. Vocês veem aqui que até o artigo relatório, ele tem essa exigência de eu ler livros e colocar as citações do que eu li, tá? O que vai mudar são elementos, como eu falei, né? Um exige o resumo, outro exige o sumário, né? Essas mudanças aí que podem ter de elementos pré-textuais ou pós-textuais. O miolo, gente, ele é feito da mesma maneira. E é isso que a gente vai se preocupar depois que a gente já tiver, né, uma leitura geral do que é a BNT, do que eu faço. Esse momento inicial mesmo, vai chegar o momento que a gente vai treinar ali um modelinho. Como então que eu posso fazer um parágrafo, tá? Aí, se lá na frente, Juliana e Giovana, pedirem para vocês, eu quero um parágrafo dentro de uma monografia, você já sabe fazer. Ah, não, eu quero que vocês escrevam no artigo. É o mesmo parágrafo, tá? Ah, é um ensaio, mesma coisa. Então, o desenvolvimento, quero tranquilizar vocês, tá? É feito da mesma forma no sistema de citações, que a gente vai ver, tá? Todos eles é feito assim. Aí, não, o momento de recorrer ao livro vai ser realmente na hora de lembrar, né? O que eu vou colocar aqui de relatório, né? Vou usar relatório ou não, enfim. Esses detalhes que diferenciam uma da outra. Bom, de qualquer forma, se surgir alguma dúvida no decorrer da aula, vocês me avisam, tá? Já demos todas essas formatações para a gente ter uma noção do que existe, né? Agora, esse momento inicial, mas assim, meio que saber o que existe, né? E aí a gente começa a trabalhar um tópico que a gente vai usar a vida inteira acadêmica. Então, vocês vão usar agora o primeiro, segundo período, até se formarem. Quando se formarem,
forem fazer a pós-graduação de vocês, vão continuar usando. Então, na graduação, entra essa famosa, né, ABNT nas nossas vidas, para nunca mais nos abandonar, porque a gente não faz trabalho científico acadêmico sem ter esse padrão único de pesquisa, né, de formatação, de padronização. Então, assim, eu não posso simplesmente fazer igual na educação básica, né, que o professor geralmente fala, faz um resuminho aí, e eu pego a minha folha de caderno, eu posso escrever meu nome em cima, ou eu posso escrever meu nome embaixo, eu coloco a data, enfim, eu tenho uma liberdade, eu vou fazer introdução, né, eu não tenho um passo a passo do que eu vou botar na introdução. Geralmente, a gente, quando faz introdução, quando que a gente faz? Primeira coisa, né, vou começar o trabalho, deixa eu fazer minha introdução, né? Na educação básica é assim que a gente faz, no ensino médio é assim que a gente faz. E a gente é ensinado nesse padrão que agora a gente vê que não é o correto. Porque se eu vou apresentar uma introdução do que está desenvolvido no texto e eu ainda não fiz o texto, como é que eu sei o que eu vou introduzir para o leitor? Eu vou falar para o leitor que ele vai ler o quê? Nesse trabalho, eu trabalhei isso, mas eu ainda nem escrevi, como é que eu vou saber o que está até o final, né? Então, a última coisa que a gente faz é a introdução. E isso é o primeiro baque que a gente toma, né? É o primeiro tombo, né? Porque a gente vem acostumado, e eu também vinha acostumada, assim, da educação básica, a fazer meus trabalhos começar pela introdução. Então, existem o que a gente chama de normas técnicas para as referências bibliográficas, porque tudo que eu vou escrever, o que a gente viu nas primeiras aulas, eu preciso aprender a ler primeiro, né? Então, eu mudo a minha leitura, começo a fazer uma leitura dinâmica geral, começar a abstrair o que é essencial, depois eu já releio pontos específicos, começo a fazer espécies de marcações, e aí eu estou apta para registrar fichamento, resenha, resumo, enfim, muitos instrumentos eu tenho. Mas quando eu for realmente escrever, utilizar aquilo que eu fichei, aquilo que eu salvei nos meus fichamentos, eu preciso colocar. Lembra que eu falei para vocês? Li um livro de 300 folhas. Aí eu saí fazendo fichamento ali das principais citações, frases que tem dentro desse texto. Em momento posterior, quando eu for sentar para escrever, eu vou utilizar essas leituras. Então, vamos supor que eu estou falando lá da evolução, né, da administração pública, por exemplo, no estado do Amazonas. E eu já li 4 livros e fiz fichamento sobre isso. Chega um momento que eu vou escrever meu capítulo e eu vou utilizar esses fichamentos. E aí, como é que eu coloco? Eu coloco do jeito que eu quiser? Então, existe esse padrão de normas que a pessoa lá, né, que for ler, estiver lá no Rio Grande do Sul, ela vai formatar um trabalho igualzinho a minha aqui no Amazonas. Então, tem um padrão. Isso torna o método, né? Torna a leitura apta de eu entender os resultados, entender a metodologia, facilita o entendimento. Então, o padrão, ele serve para isso. A gente viu no manual de redação e no decorrer das aulas, de vez em quando eu vou ter que voltar e abrir com vocês aqui, tá? Esse manual de redação oficial, porque lá tem documentos oficiais, né? Documentos que a gente usa dentro da administração pública, dentro de qualquer órgão, qualquer empresa, quando é necessário, a gente também pode estar usando. E eles também seguem uma padronização, tá? Essa padronização da ABNT, vamos lá, então, para entender o que é a ABNT, né? Deixa eu abrir aqui mais para vocês. É a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Gente, muita gente pensa, né, que a ABNT só vai estar falando sobre isso, sobre padrão de artigo científico, né? Mas tem várias ABNTs sobre tudo. Vocês que são da área, eu lembro que vocês são da área, acho que do RH, né? Vocês vão lembrar que tem agora a questão de home office, que a gente trabalha no sistema remoto. Tem toda uma questão da ergonomia, por exemplo, que é regulada na ABNT, né? Então, como que eu coloco meu computador, né? A posição, a altura da minha cadeira, para não doer minha coluna. Não ter janelas abertas atrás. Ó, aqui eu tenho uma porta, mas quando eu dou aula de dia, eu deixo sempre fechado, porque essa porta, essa parte aqui, ela abre, e aí, contra a luz, ela pode dar reflexo na minha vista. Então, tem uma ABNT falando sobre essa ergonomia, sobre essas regras para eu estar trabalhando e não atingir minha saúde, certo? Aqui a gente tem ABNTs específicas. Então, eu vou fazer uma referência bibliográfica. Como é que eu coloco o nome desse autor, o nome do livro, o nome do capítulo? Aí uma ABNT vem me dizendo, olha, se for livro, você vai colocar dessa forma. Se o livro tiver 2 autores, você vai indicar dessa forma. Se você olhou um site
você vai indicar dessa forma. Então, ele vem padronizando para que essa linguagem seja conhecida por todos os pesquisadores. Você imagina se a Giovana ela cria um método aí de mostrar para mim as leituras que ela fez. Aí eu consigo entender o método dela. Na Juliana já é outro. Aí eu fico, meu Deus, que autor foi esse? Onde que está o livro que ela leu? Onde é que ela botou? Eu ia ficar desesperada para encontrar essas informações. Então, é muito difícil se cada um fosse criar o seu método, tá? Isso serve para identificar qual página eu tirei, qual livro que eu li, né? De onde que foi tirado isso aqui e facilitar a vida, né? E os resultados que eu quero ter nessa minha pesquisa. Então, se eu quero coletar resultado das pesquisas que eu estou lendo como leitora, eu preciso estar entendendo a forma que os dados são expostos no meu trabalho. Então, essas normas brasileiras, o conteúdo é de responsabilidade dos comitês, tá? Esse CB aí são os comitês brasileiros que vão estabelecendo essas normas. É claro que eu quero confessar para vocês aqui uma coisa, nós vivemos no sistema capitalista, e isso reflete também nas modalidades de ensino. O que isso quer dizer? Todo ano tem uma modificação da BNT. Se vocês forem procurar, para baixar, né? Tem pessoas que já fornecem isso na internet gratuitamente, como eu vou estar mandando para vocês. Mas a gente que é professor geralmente se inscreve, né, para poder estar pagando a taxa anual, porque eles mudam. Olha o que eles fazem. Esse ano eu coloco que as referências vão estar em itálico. Ano que vem já não é mais, eu digo que é negrito. Então, são pequenas mudanças pontuais, apesar de que o contexto não muda, tipo a ordem do nome, do título, essa permanece a mesma, tá? Mas detalhes específicos de formatação que eles criam para estar vendendo uma nova BNT e eu estar adquirindo para formatar meus trabalhos. Então, é um sistema capitalista também, tá? Mas saibam, isso que vocês vão aprender aqui, se mudar alguma coisa, vai ser assim, do itálico para o negrito, mas a ordem sempre vai ser a mesma. Sempre eu vou colocar um sumário sem a página lá em cima, nunca isso vai mudar, a página não pode ser aparente, porque é elemento pré-textual. Então, assim, a metodologia está acima da BNT. Lá nas primeiras aulas, vocês forem olhar o primeiro slide que eu passei para vocês, tinha assim, ciência é diferente de ABNT, né? E eu falei para vocês que mais na frente a gente tocaria nesse assunto. Porque quando eu pergunto para os alunos que eu peço aquela nuvem de palavras lá no início da aula, eu digo assim, façam para mim uma nuvem de palavras dizendo o que vocês pensam sobre ciência, né? Vocês colocaram pesquisa, colocaram muita coisa legal, mas tem gente que coloca assim, deixa eu ver, ciência, ABNT. Então, eles já pensam que essa norma resume, é como se eu fosse ficar aqui com vocês 6 meses só ensinando a regra da BNT. E não é assim. Eu preciso falar sobre o problema para vocês entenderem, essas modalidades de texto para vocês verem, né? Nossa, eu não sabia que a monografia era diferente de um ensaio, nunca ouvi falar num relatório. Então, assim, vocês não vão sair daqui, obviamente, sendo uma enciclopédia de cada modalidade que eu estou apresentando para vocês. Mas vocês vão saber que existe, vão saber que tem uma base ali. A ABNT é um desses tópicos. A gente precisa saber, mas a gente tem documentos para ler. Então, fiquem tranquilos. Eu mando as ABNTs, eu ensino a fazer. E assim, a partir de agora, sempre vocês vão ter que estar consultando a ABNT, tá? Então, assim, elas são elaboradas, existem aí representantes de todos os setores correspondentes que eles vão produzir, né? Vejam aí, tem produtores, consumidores. Os neutros que nós chamamos são esses ligados à academia, universidades, laboratórios, enfim. E aí, esses projetos são feitos e depois disso eles vão criar as normas, tá? É feito realmente um comitê, né? Todo um trabalho burocrático para eu estar fazendo essas normas da BNT. Aí, onde que eu vou usar, né, esse meu trabalho? Isso aqui é um dos pontos, tá, gente? Porque a partir de agora, como eu falei, estamos indo rumo ao projeto, vamos aprender a fazer parágrafos para vocês usarem em qualquer canto, que vai servir para tudo. E também referências tem tudo. Não sei se vocês já viram. Vou fazer ensaio, referências. Fiz resumo expandido, referências, né? Fiz artigo científico, referências. Então, assim, como que eu faço essas referências? Vocês vão ver comigo que tem uma ABNT própria só de referências. Vou estar mandando para vocês. Que é uma lista grande, onde fala assim, a Juliana viu uma entrevista que está no site. Então, ela vai mostrar, assim, a referência de onde ela tirou. Não, essa entrevista ela fez pessoalmente. Como é que ela vai indicar, tá? Então, as referências bibliográficas que são indicadas lá no final do meu livro,
elas vão me dar informações onde eu identifico as publicações. Por quê? Estou lendo aqui o trabalho da Giovana, me interessei nesse autor que ela citou falando de algo da administração. Aí eu vou lá atrás e eu olho. Deixa eu ver aqui qual é o nome do livro, qual é a editora que fez esse livro. Ah, não, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu vi que é um link, é no site. Ali você já me indica o site, eu consigo clicar e eu já abro a leitura da pessoa. Então, as referências, elas querem indicar de onde eu tirei, dando respaldo que eu não pensei do nada, né? Está fundamentado cientificamente, alguém trabalhou em cima daquilo para que eu pudesse estar falando, e também para que eu possa fazer essa leitura, me aprofundar. Tem muito aluno meu que fala, professora, eu estou com dificuldade de comprar livros sobre o meu tema. Eu pergunto assim, quantos livros você tem? Ah, eu consegui 2. Aí eu digo, você vai abrir lá atrás do seu livro, deixa eu ver se isso aqui tem referência para mostrar para vocês, espera aí. Ó, esse tem. É um livro de bebê que eu estou lendo, ó. Amor e Liberdade, os 6 anos mais importantes na educação dos nossos filhos, né? Eu também tenho criança. E aqui é até os 6 anos, é o que a gente chama de primeira infância. Então, ele vem falando muita coisa importante para educar, tá? Mas vejam aqui no final, olha, é isso que eu quero mostrar para vocês. Vejam, eu vi algum dado muito importante que esse autor citou. E aí eu quero ver, deixa eu ver aqui, de onde foi que ele tirou isso? Aí tem aqui, ó. Vitor, Desenvolvimento da Capacidade Criatora, editor Mestre, São Paulo, 1977. Já sei que é um livro antigo. Mas já tem outros aqui, ó, que são de 1999, já é mais recente. Então, tem alguns casos onde eles tiram de site também, gente. Aí vocês dão o link e a gente consegue acessar. O que eu digo para os meus alunos? Pegue os 2 livros que você conseguiu e você vai olhar as referências. 2 livros se transformam em 1 milhão. Olha o tanto de referência que tem aqui, ó. Você pode estar lendo o que a pessoa leu. Então, é a multiplicação do pão científico, que eu costumo falar, tá? De 2 livros, eu transformo em vários outros, porque eu vou ver o que aquele autor que eu li leu. E aí eu posso ler também, tá? Referência serve para isso. Referenciar também evita que eu esteja fazendo o famoso plágio, né? Porque se eu pego o trabalho da Juliana, a Juliana escreveu isso de administração, também quero fazer um trabalho, eu vou lá, copio, jogo no meu trabalho e boto meu nome, eu estou plagiando. Então, eu preciso dizer, olha, essas palavras aqui são da Juliana, no trabalho tal, e eu estou usando no meu trabalho. Aí tem problema eu estar citando? Não tem, isso a gente vai ver mais para frente. Porque eu estou dizendo que eu tirei da Juliana, não estou fingindo que fui eu que tirei, tá? Isso é muito sério, né, gente? Entra no crime de falsidade ideológica, onde eu coloco meu nome em algo que não é meu. Isso cabe processo, enfim. Não sei se vocês acompanharam aí, por exemplo, que o padre Marcelo Rossi, há uns anos atrás, ele foi acusado de o livro dele ser um plágio, né? Dele ter plagiado uma obra de outra autora. Ele respondeu o processo, foi quando ele ficou bem magrinho, ele estava escondendo isso da mídia. Vocês lembram que o padre ficou bem magrinho? Depois de uns anos, ele contou que ele estava passando toda essa tribulação, porque ele escreveu um livro, acusaram ele, e ele conseguiu, no final, provar que não tinha plágio nenhum, realmente era de autoria dele. Foi a outra mulher que acusou de má fé, tá? Ele conseguiu comprovar isso. Mas a justiça demora, né? Então, ele passou por esse estresse aí. Então, tem todo esse perigo do plágio, tá? Então, para isso que serve as referências, é por isso que você é obrigada a me indicar o que você leu, de onde você tirou, tá? Você não saiu adivinhando, você tirou de algum lugar, tá? E aí, como então eu faço essas referências? Vejam lá. As referências podem ser apresentadas em notas de rodapé, ao final do texto ou capítulo, antecedendo resumos ou em lista própria. Aí, eu quero que vocês não confundam questão de referência com citação, porque depois eu vou mostrar para vocês, quando a gente for escrever, que tem formas de eu estar citando, tem 2 métodos para eu citar. Mas aqui é quando eu vou colocar aquele nome inteiro da obra, todos aqueles detalhes, igual eu mostrei para vocês aqui no livro. Ó, veja que tem o nome do autor. Não sei se vocês conseguem enxergar daí, né, gente? Eu também quero que vocês vejam daí. Tá dando para ver? Ó. Eu tô igual aquela blogueirinha. Tá focando? Não tá focando? Estão conseguindo ver, ó? Sim, professora, eu tô. Aí vejam que tem todos os dados do nome e tal, enfim. É esse tipo de referência que eu tô falando para vocês, tá?
que a gente, a depender, vai colocar no rodapé, eu vou mostrar para vocês quando a gente começar a escrever, vantagens do ensino remoto, porque com os meus alunos no quadro, eles ficam doidinhos, porque não tem o Word para mostrar, né? Aí eu escrevo no quadro e eles ficam, professora, como é que eu coloco isso no Word? Como é que eu edito? Como é que eu formato? E aqui tem essa vantagem, eu compartilho a tela, eu mostro tudo como eu faço a edição. Os meus alunos de TCC preferem a aula online do que a presencial por conta disso, né? Da metodologia. Enfim, devem ser digitadas em espaçamento simples. Isso aqui quem diz é a ABNT. Eu não posso colocar aquele espaçamento justificado 1,5 que eu irei mostrar para vocês de forma prática no Word, tá? Nesse primeiro momento, só quero que vocês entendam. Tem o espaçamento simples, tem o justificado. Eu acredito que vocês já saibam disso. Se eu estiver repetitiva, me perdoem, né? Mas é só vamos pecar pelo excesso de informação do que pela falta, né? E aí, nas referências, nós colocamos sempre simplificado, tá? E a ordem alfabética aqui, na referência, como eu mostrei aqui no livro, ela é feita pelo sobrenome, tá? Depois também a gente vai ver mais detalhes sobre isso. São separadas entre si por espaço duplo, ou seja, esse daqui, olha, eu acho que já era da BNT antiga. Ele não tinha espaçamento duplo, vejam aí, ó. Tá um grudadinho embaixo do outro. Tá? Mas agora, já faz aí, eu acho que uns 5 anos, que a gente é obrigada a dar o espaçamento duplo. Então, fica um espacinho maior, em branco, igual esse que eu dei aqui no slide, né? Tem um parágrafo, aí tem um espacinho, tem outro, tá? Essas são as regras da BNT que eu tô colocando de forma resumida para vocês, porque quando for na prática, né, a gente vai ver. Isso aqui é só a teoria. E aí, eu tenho que alinhar a esquerda da página quando ela vem no rodapé, tá? Quando ela não vem, eu vou fazer aquele alinhamento normal da página. Para destacar o título, ele deve ser escrito com acordo com as opções. Por que eu coloquei essas opções, gente? Porque vai mudar. A BNT, ela fica se revezando, né? Ano passado estava itálico, esse ano é só negrito, sem itálico, tá? Aí pode ser que ano que vem eles mandem sublinhado, mas são sempre esses três. Então, assim, se eu já sei que é só no título, o que vai mudar é o que eu falei para vocês. O que muda é sempre aqui no título. Um ano ele manda vou fazer negrito, outro ano é itálico, outro ano é sublinhado. Tá? Agora, atualmente, estamos no negrito, tá? Mas aquela coisa, mudou a ordem do nome do livro? Nada disso muda. Vai ser sempre o sobrenome, o título, igual a gente vai aprender. Então, aprendendo isso, vocês só vão precisar se atualizar assim, esse ano é negrito ou é itálico, tá? Aí vejam lá algumas opções de eu estar fazendo essas referências. Vejam aí, autores, né? Quando eu tenho ali um autor que escreveu essa obra, ou seja, não é uma lei, não é um código, tá? Eu estou falando especificamente de um autor, tá? Foi ele que escreveu a minha obra aí. Então, os autores, eles precisam ser separados por ponto e vírgula. Aqui é, no caso, quando eu tenho mais de um autor, tá, gente? Vamos supor que tá aí Freire Gilberto e Anjos Brenda, que no meu caso sou eu, né? Eu teria que estar colocando depois do Gilberto, ponto e vírgula, e o meu sobrenome e depois o meu prenome, tá? Isso quando tem mais de um autor. Como que eu separo os nomes por ponto e vírgula? Nesse caso aqui de baixo que eu botei para vocês, só tem um autor. Então, depois do nome dele, eu coloco o ponto final, tá? Vejam lá a ordem, então, gente. Por onde eu começo quando eu for fazer minhas referências? Eu indico o sobrenome, que é esse que vocês estão vendo aqui, o Freire, vírgula, prenome. Depois eu venho com o título, o nome da obra. Qual foi o livro que eu li, né? Casa Grande e Senzala, Formação da Família Brasileira sob o regime de economia patriarcal. Então, se eu tenho interesse sobre a citação que ela fez do Gilberto, eu já vou procurar qual é o livro e eu vou ter aqui noção de quando é esse livro. Vejo aí que o livro é antigo, 1943, foi feito numa editora do Rio de Janeiro, que é a Olímpio, tá? Essas são as informações e a formatação que eu vou estar fazendo. Ninguém vai precisar decorar agora essa ordem, só estou apresentando para vocês. Depois a gente vai ter leitura de ABNT, a gente vai treinar, então não se desesperem. Só para vocês terem uma noçãozinha aí, tá? Já irem visualizando. Mas há a opção também que não é de um autor, né? Eu não li uma obra. O que eu fiz então? Eu utilizei uma citação de algum tipo de entidade, ou de alguma organização, algum comitê, alguma comissão, enfim. Não foi uma pessoa física somente que fez aquela produção, né?
eu, Brenda, escrevi alguma coisa, ou a Juliana, ou a Giovana, enfim, tá? Vejam aí o exemplo daí de baixo aqui, que é um documento do Conselho Federal de Educação, produzido pela Secretaria do Estado de Educação. Como que eu vou colocar então, né? Começa pelo Brasil. Um exemplo desse do Brasil também, quando a gente vai citar a lei, tá, gente? Você vai colocar alguma coisa, tipo, você tem uma lei específica, saibam que, com relação à administração também, né? Obviamente é tudo regido de acordo com a lei. Então, no trabalho de vocês, muito provavelmente, vocês vão em algum momento citar. Até, por exemplo, a própria BNT, se eu for citar, né? Vou colocar Brasil, aí eu venho com a associação de normas, blá, 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 tá? São o que chamamos de entidades coletivas. Então, vejam que já não tem o sobrenome e o nome, porque não é pessoa física que eu estou me referindo. Mas vejam como dá para identificar a ordem aí tranquilo, tá? Depois vem o mais usado, que são os livros, né? Onde eu preciso estar colocando, além do sobrenome, do prenome, o título do livro, a edição, a editora e o ano. Atualmente, nós paramos aí no ano, tá? Mas antigamente, a ABNT pedia para colocar páginas. Então, pode ser que eles modifiquem isso também mais à frente. Aquelas famosas mudanças que eles, de vez em quando, fazem. Ai, vamos supor, no passado era só até o ano, agora eles exigem que eu coloque a página. É um exemplo desse livro que é antiguinho, que eu estou mostrando para vocês, ó. Vocês vão ver que aqui no final, ó, tem aqui, ó, 149, ó. Então, é a página. Então, tem 149 páginas. Já tem outro aqui, ó, que tem 105 páginas aqui embaixo, ó. Então, eu tenho sempre a quantidade de páginas da obra, tá? Páginas totais. Mas agora não, eu paro no ano. Quantidade de páginas eu só vou colocar a página que eu citei dentro do meu texto, não nas referências. Então, aqui eu vou dar essas informações que eu anotei para vocês. Vejam os exemplos abaixo que eu coloquei, que já estão segundo a nova ABNT. Eu coloco, no caso aqui, o nome do autor, né? Shizuko Mochida Kishimoto. Então, sobrenome dele, Kishimoto, vírgula, e o prenome, né? Shizuko Mochida, ponto. O título da obra em negrito, porque como eu falei para vocês, ano passado itálico, agora estamos no negrito, tá? O jogo e a educação infantil. De onde que é o livro, né? De uma editora de São Paulo, por isso que tá São Paulo Pioneira, tá? A editora é a pioneira da cidade de São Paulo. E o ano que foi feito aí, o livro foi publicado, 1998, tá? Se fosse na ABNT de antigamente, eu diria a quantidade de páginas, por exemplo, 300 páginas, né? Vamos supor que o livro seja de 300 folhas. Enfim, agora paramos por aí. Outro exemplo embaixo é esse daí, do Mauro Gomes Matos, tá? Aí vejam o exemplo de mais um autor que eu falei para vocês, gente, que é separado por ponto e pela vírgula. Então, tem o Mauro Gomes Matos e também o Marcos Garcia Neira. Aí eu coloco pela ordem alfabética de sobrenomes. O M, Matos, vem antes do Neira, certo? Se fosse, por exemplo, o meu, Anjos, né? Eu seria primeiro Anjos, vírgula, Brenda, depois Matos, vírgula, Mauro, tá? Para separar esses nomes dos autores, eu coloco ponto e a vírgula. Terminei o último autor, que no caso é o Marcos Garcia, eu coloco ponto. Novamente, mesma coisa. Aí entra uma questão importante aí. Pode parecer besteira, mas não é. Vejam que eu coloquei de propósito esse exemplo. Vejam aí que eu coloquei o negrito. Olha qual é o nome da obra. A obra acaba lá na leitura escrita. Estão vendo? O nome da obra é Educação Física Infantil, Interrelações, Movimento, Leitura e Escrita. Mas vocês viram que eu só negritei aí até o Física Infantil? Porque eu só vou colocar o negrito, tá? Quando é corrido, igual esse primeiro aqui, ó. Tá? Esse segundo, ele tem 2 pontos. Todas as vezes que eu tiver esses 2 pontos aqui, ó, eu só coloco até aqui o meu negrito, tá? É o que a gente chama de título e cotítulo. Então, a partir desse cotítulo, ou seja, as informações adicionais do meu título, eles ficam sem o negrito, tá? Isso é uma coisa que parece besteirinha, mas que é regra da BNT, ok? Depois eu venho falando um pouquinho para vocês da questão da biblioteca virtual, né? Por que é importante essa biblioteca virtual? Para eu estar fazendo essa minha bibliografia. Porque hoje em dia, gente, a gente não tem só as plataformas físicas, né? Antigamente, quando ia fazer trabalho, olha como o pesquisador tinha trabalho, gente. Ele tinha que ir na biblioteca, pegar aquele tanto de livro físico, uma pilha de livro físico,
E aí ele ia fazer os fichamentos com as fichinhas dele, manuscrita, no papelzinho, né? E aí evoluímos para a era digital. Os livros físicos se transformaram em plataformas de bibliotecas virtuais, onde eu, com um clique aqui, vejo centenas de opções de livros para eu poder abrir, né? Esse ponto é positivo. Apesar de que eu amo ler livro assim físico, mas, inegavelmente, a facilidade de eu ter tudo aqui no meu computador, né? Imagina, eu ia lá na biblioteca, não tinha aquela edição. Ai, tem que pedir, tem que ir em outra biblioteca. Dificultava, assim, a pesquisa. E hoje em dia eu faço fichamento, como eu falei para vocês, no Word. Eu faço exatamente aquelas informações que eu disse para vocês. Eu coloco a página, o nome da obra, a citação entre aspas que eu quero usar, e eu consigo até compartilhar, né? Esses dias um professor meu me compartilhou um livro que eu estou lendo de Michel Foucault, e ele disse, eu tenho um fichamento dessa obra, você quer? E eu falei, quero. Porque aí eu consegui ler as informações principais que ele separou da leitura dele, né? Isso ajuda muito. Não quer dizer que eu não vou poder falar, eu não vou nem ler o livro. Não, eu tenho que ler o livro. Mas já teve alguém que revisitou e me disse, olha, presta atenção nisso, isso aqui é coleta importante. E a gente faz essa troca, né, de fichamentos. Então, a Giovana fez o fichamento de uma obra de administração, a Juliana faz de outra, vocês trocam o fichamento. Isso ajuda muito na aprendizagem, né? É um sistema de tecnologia que hoje em dia a gente faz online. A biblioteca virtual, ela tem essa finalidade também. Ela faz aquele aparato de documentos eletrônicos e tem dois atributos relacionados. Primeiro, relativo ao conteúdo, e os que identificam de forma descritiva o documento, ou seja, a plataforma que eu vou usar. Ela vai me dar essas informações do que tem naquele livro e tem aquela sinopse. Já viram quando a gente vai comprar o livro, que a gente digita o nome, tem aquele textinho? Fulano de tal, nesta obra, trabalha sobre isso e isso, conceitos assim, assim, assado. Então, eu tenho uma noção, né, do que aquele livro fala. Isso aí a biblioteca, ela também vai te dar, tá? Os bibliotecários que fazem isso, eles têm esse trabalhão, né, de estar digitando a sinopse, colocando lá, para facilitar a nossa vida quando a gente vai fazer essa pesquisa. Uma das vantagens dessa biblioteca é aquilo que eu falei para vocês, ó, o acesso a qualquer tempo, qualquer lugar, não vou estar gastando com locomoção para ir. Também tem aquela coisa, né? Pegava um livro para ler, está emprestado aqui comigo, só tem um, a Juliana não ia poder ler. Se é virtual, eu estou lendo aqui, a Juliana abre o mesmo documento, né? Então, é outra vantagem também. Essa base de dados também me ajuda a coletar, né? Deixa eu dar uma pesquisa aqui nas sinopses dos livros, aí eu já dou aquela lida, né? Então, tudo nessa questão de clicar e abrir, gente, é maravilhoso, tá? Outra vantagem também é essa melhoria da busca bibliográfica, porque já existem bibliotecas que são maravilhosas, você consegue baixar aplicativos, né? Eu lembro que na questão do IDAAN eu gostava muito na pós-graduação do sistema que eles usavam, né? Onde você tem acesso a umas páginas, gostou da obra, você pode comprar. Então, eu conseguia estar vendo muitos livros ali. Às vezes você pensa que o livro é de uma forma, na leitura, você não se identifica, outros você já gosta da leitura. Então, essa facilidade de eu poder ter acesso às leituras prévias sem primeiro comprar, mandar entregar, né? Depois me arrepender da leitura, é muito bom também. Enfim, e aí elas têm o maior número de usuários cada vez mais por conta dessas facilidades, né? Cada vez mais estamos aderindo. Isso multiplica também a referência da gente. Eu posso estar buscando livro, buscando revista científica, buscando artigos, buscando dissertações, tudo isso na plataforma virtual, tá? E aí vocês vão precisar fazer uso disso. Inclusive de metodologia vocês já têm, né? Indicação no plano de aula, os livros que estão lá, o professor Matheus me falou que são todos que tem no sistema do IDAAN, tá? E a partir de agora, né, vocês podem, nas matérias que vocês estão tendo de administração, procurarem também. E eu vou dar algumas plataformas, quando vocês forem, né, chegar o momento de fazer o TCC, vocês guardarem os materiais aqui, vocês vão ter a consulta, né, onde procurar, e eu dou sugestões de plataformas para vocês baixarem arquivos, mas aí vai ser específico para o TCC. Vocês guardam, né, se não forem utilizar agora, mas eu acredito que dá para utilizar até para estudar, porque esse Cielo
muita coisa que dá na faculdade, você não quer gastar com livro, você digita lá e tem pessoas falando sobre aquela obra, aquele assunto. Então, agrega muito a leitura, tá? Também. Ainda que não seja para o TCC, né? Enfim. E aqui, gente, eu começo a dar, ó, outros dados importantes de documentos, tá? Mas essa parte já documental eu já vou deixar para a próxima aula, porque eu já dei muita questão de documento aqui para vocês. Eu vou aproveitar esse momento, vou parar de compartilhar aqui para mostrar uma coisinha para vocês. Espera aí. Deixa eu ver se eu já deixei aberto aqui. Já tem que descer a página. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Aqui. Esse é o manual que já está lá no sistema para vocês, que eu falei que de vez em quando a gente abria e ia visitar. Claro que ele é completo, né, gente? Ele vem falando de questões de aspectos da nova ortografia, para você escrever, né? Coisas que foram modificadas. Ele vem falando que eu preciso me atentar quando eu vou escrever. Isso aqui serve para monografia, artigo, documento oficial, né? Por exemplo, relatório, mensagem, memorando, ofício, né? Então, todos eles precisam ter isso aqui, ó, formalidade, padronização, preciso usar a norma padrão da língua portuguesa, preciso ser objetivo, conciso, né? Não trazer preciosismo para essa língua. Isso aqui tudo já está no material de vocês, ó, ele vem explicando item por item. Mas, inicialmente, o que eu quero mostrar para vocês, tem uma parte 2 dele, ó, aqui. Essa é a parte 1, né? Onde ele vem falando que é cada um. Aí ele entra na parte do capítulo 2 das comunicações oficiais. Neste momento, ele começa a trabalhar muitos tópicos aqui, inclusive ele até tem um relatório aqui, ó. Só que pronomes de tratamento que eu preciso, né? Vou escrever um ofício, para quem que eu vou direcionar? Como é que eu escrevo? Olha, tudo isso tem aqui auxiliando a lembrar, tá? Só que é óbvio leitura extra, porque não dá para dar tudo. Mas para tudo que vocês forem escrever, né, aqui é o manual oficial da República do Brasil. Então, assim, tá tudo aqui, tá bom? Aí ele começa a dar os modelinhos, ó. E a gente vai estar vendo alguns deles para vocês saberem um pouco desses documentos oficiais, né? Que são necessários aí só para vocês também identificarem o que é, né? Ofício, ó, vejo que ele vem dando detalhes, né? Qual é o brasão que eu coloco. Nada disso a gente vai precisar decorar, não, tá? É só para vocês saberem que tem, ó. Tem até o e-mail aqui que a gente tanto usa, né? Que é um tipo de comunicação que eu também faço de documento, que eu também utilizo hoje em dia em órgão para tudo. Ó, ele vem trazendo modelos, ó. Esse aqui é o modelinho do ofício. Se vocês forem digitar no Google, vocês vão ver que tem várias prefeituras que fazem isso aqui de forma completamente errada, né? Não seguem, é por isso a importância de a gente estar seguindo o manual. Ó. E aí, na metodologia, a gente vê alguns desses documentos. Já mostrei para vocês o relatório, por exemplo, que está dentro do livro de metodologia, e eu já dei. Acredito que para cá tem, porque é em ordem alfabética, deixa eu ver, ó. Espera aí. Essa é a mensagem é curtinha, ó. Correio eletrônico e-mail, ó. Espera aí, eu acho que eu já passei aqui. Olha ele falando dos anexos, ó. Então, ele é um momento complementar, assim, com os tópicos que a gente vê de metodologia, porque é ele que regula essas questões de formalização, também de padronização, tá? Junto com a BNT, porque aqui ele lida com questões de língua portuguesa e documentos oficiais. Claro que nesse momento a gente não vai, eu não vou cobrar de vocês, vocês precisam saber o ofício, não, a gente vai focar no científico. Mas vocês só precisam saber que existe essa obrigação, tá? Aqui ele vem trabalhando questões de língua portuguesa. Então, para quem quer fazer revisão, ó, porque no artigo de vocês são obrigados, né, a seguir a norma padrão. Ah, professora, é ensaio. Ah, professora, é trabalho acadêmico. Vai ser obrigado a seguir. Eu não posso escrever como eu falo na minha casa, né? Então, tem as formatações, ó. Quando que eu uso aspas, tá?
Então, é só para mostrar para vocês de leitura complementar que eu já mandei isso, porque aí quer consultar alguma coisa, esse conteúdo, ele é bem completo, tá? É porque é a leitura extra mesmo, é como se fosse um livrinho, né? Que eu passei para vocês. E acredite se quiser, muita gente da administração pública não sabe disso aqui. Então, vai fazer o ofício faz errado, fazer o memorando faz errado. Não sei se vocês, quando forem trabalhar, vão ser da administração pública ou da privada, né? Se for da pública, vocês vão precisar obedecer todo esse padrão aqui. Que ele vem falando de paralelismo, tudo aqui é questão de língua portuguesa. Deixa eu descer. Ó, ambiguidade. Ai, professora, mas preciso me atentar a isso? Precisa, você não pode entregar um trabalho científico cheio de redundância. Tem gente que até vende essas correções, né, gente? Fala assim, eu vou pagar o fulano para corrigir meu português. Né? Mas não é necessário, né? A gente consegue fazer um texto simples, que não seja rebuscado, se atentando a isso, tá? Estou passando agora, aproveitando o primeiro período, porque vocês vão ser privilegiados, que vocês vão ter isso aqui já de início, para poder lerem, né? Pensar, tem gente que não se atenta a isso. Chega lá, entrega cada trabalho que a gente pensa, meu Deus, como que escreveu dessa forma, né? Aí tem que apagar, escrever tudo de novo. Ó, regência, tudo aquilo que é revisão que a gente já tem, né? Regência verbal, não verbal, enfim, que é mais questão de português. Deixa eu passar aqui mais para frente. Ó, virgulação. Eu gosto aqui porque vem tudo com exemplo. Tudo ele dá o exemplo, tá? 2 pontos, ó. Pronomes, demonstrativo. Aqui é só da língua portuguesa mesmo. Deixa eu ver aqui. Ó, um mini dicionáriozinho, olha. É um glossário isso aqui que ele fez, tá, gente? Diferença, por exemplo, ó, de deferir, né? Onde eu tô... Pede deferimento, né? Eu tô pedindo que está sendo concedido. Diferir, ser diferente. Então, tem muito, ó, discriminar, tá? Eu acho isso aqui um material muito completo, porque quisera eu, que eu também sou professora de letras, gostaria muito, né, de poder trabalhar com vocês mais essa questão da escrita na língua portuguesa, mas porque vocês vão utilizar, né? Tem gente que fala, não gosta de português, mas você vai escrever em que língua? Portuguesa, né? Enquanto estiverem aqui, será. Então, assim, mas como a gente, aqui nosso assunto é de ciência, eu tenho que me apegar ao nosso conteúdo, porém, vocês precisam disso aqui, porque vocês não vão escrever ciência em inglês, vocês vão escrever em português. Então, aqui tem o material que eu passei para vocês. Quem não abriu, eu estou mostrando para vocês terem ciência, que é um conteúdo completo e rico. Olha o tanto de glossário que tem, ó. Tá? Essa parte 3 é toda disso, gente. Aí entra aqui, essa parte aqui específico já é ligado a atos normativos que vocês não vão precisar, tá? Que são questões mesmo de quando o legislador vai elaborar leis e tal, ele precisa seguir essa padronização aqui. Essa parte vocês desconsideram, tá? Então, eu mandei mais no intuito das redações oficiais, dos princípios da língua portuguesa, da escrita, que a gente já deu linguagem científica, eu dei isso aqui para vocês, ó, tá? Naquela aula. Uso da norma padrão, padronização, impessoalidade, por isso que eu não posso usar a primeira pessoa. Não sei se vocês lembram que na primeira aula eu falei que eu não posso falar assim, nós, eu, né? A gente, quando vem da escola, a gente faz introdução assim, né? Neste trabalho eu irei trabalhar, eu irei pesquisar, eu irei falar. E aí, aqui comigo no artigo, enfim, na modalidade que vocês forem escrever, vocês vão colocar assim, fala-se, né? Se pesquisou, pretende se pesquisar, mas sempre em terceira pessoa, porque é impessoal. Eu nunca vou colocar eu vou pesquisar, eu, Brenda, né? Nós pesquisamos. Ou tem gente que escreve aqui no nosso país, né? O leitor vai entender onde é que você escreveu, ele não tem obrigação de saber que a Giovana está no Brasil escrevendo de Manaus. Então, eu preciso colocar no município de Manaus, a administração é assim, assim, assado. Isso tudo é linguagem pessoal. Eu não utilizar pronomes para trazer para mim, eu não utilizar expressões nosso, eu, nossa, tá? Sempre colocando dessa forma de distanciamento de impessoalidade. Só esses princípios a gente deu na primeira aula, mas é igual vocês falaram, a gente vai treinar na escrita, né? Que é o momento que vocês vão usar a teoria. Mas eu só quero que vocês saibam que isso já está lá no material de vocês e é importante por conta disso, né? É uma leitura complementar. Quem já sabe de tudo isso, lembra do hífen, das trocas que foi da nova ortografia, que vocês já serão cobrados de entregar de acordo com a nova ortografia, mas tem gente que não sabe de tudo, né? A gente utilizou muitos anos aí
as regras antigas. E o que eu posso dizer para vocês é que o que mais mudou foi o hífen, né? Questão de regra, gente, do hífen foi muita coisa que era de um jeito virou do outro, que era do outro, sabe? Foi muito assim regra do contrário. Pra gente, eu lembro que na época eu fiquei, meu Deus, é como se tudo que a gente treinou a vida inteira foi modificado com relação ao hífen. A grande maioria do hífen foi assim. Então, assim, para escrever um artigo, para escrever uma monografia, eu vou ter que me atentar a isso, né? Para não produzir esse tipo de erro, ok? Então, o manual está ajudando vocês nesse sentido, de trazer glossário, de trazer regra dessa língua. E ele faz um resuminho. Aí, claro, tem gente que prefere comprar gramática e tudo, né? Ah, eu vou escrever, deixa eu olhar os termos. Aqui eu acredito que esses exemplos, ele é mais conciso. Eu acredito que é mais enxuto, tá? Porque é só uma revisão mesmo que vocês vão fazer no ato da escrita. E, claro, vocês vão sair da graduação escrevendo bem melhor, porque vocês vão ler muito. E a gente, quando lê muito, começa a escrever melhor, né? Quem lê bastante, treina a escrita também, tá? Com isso, vou fazer chamada agora. Vou finalizar a aula de hoje. Na aula que vem, a gente já vai fazer uma coisa mais dinâmica, que não vai estar tão cansativa assim, que é onde a gente já vai começar a exercitar, tá? Mas eu precisava dar essa base antes. Imagina eu já começar a falar de uma coisa, não sabe, nunca falaram da BNT, eu já ir, né, para a parte prática não dá. É verdade, professora. Esse material da aula de hoje, a senhora já colocou lá na plataforma ou ainda vai colocar? Não, ainda vou colocar, mas amanhã já vai estar. Ah, tá. Então tá bom. É importante que vocês leiam mesmo, né? Porque às vezes fala que está cansado, aí na leitura absorve melhor. É porque também eu cheguei um pouco atrasada, eu entrei atrasada e aí eu preciso ver desde o início lá que a senhora começou. Qual foi o número do slide que a senhora começou a aula de hoje? Deixa eu ver, Joana. Peraí. Por favor. Falando da Juliana, né? É a Juliana ou a Giovana? É, a Ju. Juliana, peraí. Comecei no 77. Mas eu estou mandando para vocês separadinho. Quando eu posto lá, eu coloco, por exemplo, teve o do científico, aí eu botei separado, sabe? Para não ficar todo esse bolo junto e vocês não saberem identificar a aula. Ah, tá bom então. Tá bom, professora. Obrigada. Eu vou colocar da aula de hoje já recortado só os que eu usei hoje, para não mandar esses 77, por exemplo, entendeu? Hoje nós usamos, acho que foi 8 ou foram 10, aí eu coloco esses 10 lá, tá? Para Tá ficar bom. assim, a aula de hoje foram esses, que aí não vai ficar tão confuso. Já coloquei Obrigada. aqui a pergunta de vocês. Aí, com isso, fica essa questão, né, da leitura dos slides que eu vou colocar para vocês. O manual está nas aulas anteriores, então não vou colocar de novo, porque já está lá, acho que está na segunda ou é na terceira aula, já está lá, tá? E aí, na aula que vem, eu já peço quem está do celular, né, que tenha um computador, né, ou assista pelo computador. Porque vai ser interessante que quando eu comece a mostrar para vocês algumas coisas no Word, vocês tenham acesso a esse Word aí para estarem treinando comigo, tá? Porque senão acontece depois, eu estou ensinando a referência, para vocês fazerem lá um espaçamento. Mas se você não tiver, entra aquela questão que eu falei para vocês da imersão, né? Se eu não estiver ali clicando no meu Word, tentando fazer, eu vou entregar essa padronização errada. Porque eu só olhei a professora fazendo, eu não decorei. Isso é experiência própria, tá? Porque eu coloco para os alunos, espaçamento 1, clica não sei aonde, mas enquanto ele não vai lá fazer o dele, não assimila 100%, é o exercício que vai dar. Então, assim, eu aconselho quem está usando o celular, né? Apesar de que tem o Word para o celular, mas não é a mesma coisa para você estar vendo as funções. Então, aquela visão que você tem do cabeçalho do Word, ela é necessária para você estar fazendo essas formatações agora que a gente já teve acesso à BNT. Aí, o que eu vou fazer? A aula que vem, eu já vou abrir as ABNTs com vocês, tá? Para mostrar. E essas ABNTs eu vou mandar para vocês na aula que vem, para vocês terem acesso. A ABNT é boa que ela traz um exemplo para cada coisa. Você fala assim, eu li uma resenha, como é que eu boto de referência? Ele dá o exemplo para resenha, exemplo para lei. Então, tem tudo ali, é só consultar, você não precisa decorar. O que vocês vão decorar é aquilo que eu dei hoje, né? Primeiro vem o sobrenome, depois vem o prenome, coloca o título da obra, cidade, editora e ano. Isso aí vocês têm que saber, tá? Porque qualquer tipo de
de referência vai ter essa mesma regra de ordem. E aí é inevitável. No dia a dia, vocês vão decorar isso, porque depois de fazerem vários trabalhos, vocês já vão estar craque, tá? Mas tem os exemplos nos slides e só estou dando uma noção, porque depois ela que vem, né? Se vocês não tiverem como abrir, aí vai ficar prejudicada a aula nesse sentido, né? Porque como eu não estou aí presencialmente, não tem nem como eu mostrar o meu, falar, deixa eu, né, fazer com vocês, não tem como. Vocês vão precisar estar fazendo junto comigo, concomitante à aula, tá bom? Tá bom, professora. Aí eu vou Tudo bem, professora. usar o computador, tá? Não sei se o professor Matheus está me ouvindo para poder parar a gravação, tá, professor? Pode parar por aqui. Não sei se ele está me ouvindo. Então tá, meninas, com isso eu me despeço. Qualquer dúvida que vocês tiverem e quiserem no decorrer da semana, tá lendo alguma coisa, mandar mensagem, mandar e-mail, tá? Vocês têm o meu e-mail, podem me mandar, porque eu sei que a gente só tem um encontro semanal e às vezes acontece, né? O aluno tá lendo alguma coisa, precisar de ajuda, tá bom? Tudo bem, professora. Muito obrigada. Tenha uma boa noite. Boa noite, bom fim de semana para vocês, bom descanso. Boa noite.